Olá, eu sou o reverendo Marcos Novaes, está começando o seu programa Provocações Teológicas e o nosso entrevistado de hoje é o reverendo Gilbal Gonçalves. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana. O nosso entrevistado é teólogo, é escritor e tem um vasto currículo. Ele é professor da Academia Teológica em Alphaville e é professor de pregação no Seminário Teológico Servo de Cristo, assim como na Escola Ministerial Antioquia e Seminário Presbiteriano de Jesus. O reverendo Gilbal é bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano Conservador e Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é treinado em aconselhamento noutético pela Nutra, pós-graduado em letras e literatura também pela Mackenzie, é mestre em teologia pastoral com ênfase em pregação pelo Centro Presbiteriano Andrew Jumper e doutorando em ministério pelo Servo de Cristo. Ele é autor do livro Pregação Expositiva, Considerações Teológicas sobre o Conceito Reformado de Pregação e Teologia na Prática, implicações contemporâneas para o ministério pastoral. Hoje nós temos como tema a relevância da pregação expositiva. Pastor, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer é meu, eu que agradeço. Esse tanto de esse currículo vasto, na verdade, humilha a gente, né? Porque você tem que demonstrar conhecimento e tudo mais. Mas faltou duas coisas aí. Eu sou corintiano. Sim. E sou um tremendo pecador, talvez o maior de todos eles. Eu acho que faltam esses dados aí. Mas servo do Senhor e à disposição e espero ser útil. Pastor, uma alegria muito grande recebê-lo aqui no nosso programa. Alegria minha. Estamos felizes de recebê-lo e também felizes de ouvir sobre esse tema tão relevante que é a pregação expositiva. Reverendo, nós vamos então à nossa primeira pergunta. Por que pregação expositiva? E esta pergunta ao reverendo Gilbal é muito interessante, como nós mencionamos, ele é autor e escritor e escreveu um livro sobre pregação expositiva. O seu livro foi prefaciado pelo reverendo Hernandes, inclusive, isso, né, pastor? Exatamente. Que ótimo. Por que pregação expositiva? Que pergunta boa. E eu agradeço a oportunidade de poder falar acerca disso. Mas eu entendo que, primeiramente, é necessário definir pregação expositiva, porque há duas formas de definir, né? Você pode definir pregação expositiva pelo método, estilo ou extensão da perícope do texto sagrado, como há alguns outros estudiosos que definem pregação expositiva mais pelo conteúdo da pregação, né? Então, aqueles estudiosos que definem pelo estilo ou pelo tamanho da perícope do texto, então fazem realmente a distinção entre pregação expositiva, temática, pregação textual e tudo mais. Eu prefiro definir pregação expositiva mais pelo conteúdo e pela visão do pregador. Sendo assim, a pregação expositiva ela seria uma forma de você olhar o texto, lidar com ele, independente do tamanho do texto da perícope que você esteja expondo. E há algumas pessoas que concordam, né? Além do Hernandes, que prefaciou o livro, você tem o Greidanos, o Reydon Robson e tudo mais. Então, pregação expositiva, na minha visão, é você pregar de forma fiel, independente do estilo que você use. Então essa seria uma definição. Agora, por que pregar de forma expositiva? Eu penso que porque é bíblico e eu entendo ainda que um dos pressupostos do mundo em que nós vivemos é negar aquilo que é absoluto. Então, essa ideia de que tudo é relativo, e na verdade você dizer que tudo é relativo já é um absoluto, demonstra e evidencia a carência que o mundo tem de autoridade, não é, de limites. E por essa razão eu entendo que não há nada mais oportuno do que você expor com fidelidade o texto sagrado, daí a importância e a relevância de se pregar expositivamente.
Pastor, o senhor falou sobre perícope ainda dentro dessa primeira pergunta, então explica aí para os nossos ouvintes o que é uma perícope, né? É de comer, né? Morde. O que é isso, né? Perícope é unidade textual, né? Uhum. É onde começa e termina um texto. Então a pregação expositiva se limita a um começo, meio e fim, é isso? Começo, meio e fim. E daí eu reitero, ou melhor, eu digo que é melhor, é preferível que você realmente se detenha a um texto, que você faça todo aquele trabalho de contexto histórico. As chances de você pregar o texto expositivamente ou com fidelidade são muito maiores. São muito maiores. Mas o ponto é o seguinte: pregação expositiva é aquela onde você expõe o texto com fidelidade, independente do tamanho do texto que você estiver expondo. Essa é a minha visão. Ótimo. Reverendo, quais são as vantagens de se pregar expositivamente na igreja? Reverendo, são inúmeras. Primeiro, você ser fiel ao texto. Porque, por mais que nós tenhamos pressupostos, é necessário sermos servos do texto sagrado. Então, ser fiel ao texto. Eu acho que, em segundo lugar, não desperdiçar o trabalho exegético. Você estudou o texto, então exponha. Claro que de forma prática, simples, mas exponha o fruto do seu trabalho exegético. Logo, assim você será rico na sua exposição, você não será raso. Mas além disso, poupar tempo. Eu não entendo que só pregue expositivamente quem prega em série de livros, né, na sequência. Embora eu costume fazer isso na minha igreja. Acho que pregadores que pregam textos avulsos, eles podem ser expositivos, ou seja, eles podem ser fiéis. Mas para quem prega numa série, não é? Dentro de uma série, numa sequência de um livro, e esse seria um dos aspectos da pregação expositiva, você poupa tempo. Porque aquele estudo contextual, histórico, você já fez uma vez, você não precisa ficar fazendo toda semana. Sim. E o senhor prega só expositivamente na sua igreja? Prega em séries? Normalmente eu prego em série. Nem sempre prego todo o livro. Às vezes eu escolho algumas unidades textuais que eu acho que são mais relevantes para a realidade na minha igreja. Algumas vezes eu dou sim um espaço entre uma série ou outra, mas normalmente eu prego sequencialmente, sim. Ok. Pastor, essa pergunta que eu vou fazer é muito importante, inclusive era uma dúvida minha, estava pesquisando recentemente, muitas pessoas fazem essa pergunta. As pregações na igreja primitiva eram expositivas? Por exemplo, aquele sermão de Estevão, as pregações de Pedro lá em Pentecostes, né, a Paulo, essas pregações eram expositivas? Se você partir da definição que eu prefiro dar de pregação expositiva, onde você se detém mais ao conteúdo e à fidelidade do autor, eu diria que é expositiva a pregação da igreja primitiva. Então não seria pelo método, mas pelo conteúdo. Ou método também. Eu acho que a questão sua pergunta é muito boa. Eu acho que a questão do método é uma boa discussão, dá para questionar, eu não fecharia a questão. Mas por esse viés do conteúdo, com certeza, com toda certeza. Tanto que eles eram cristocêntricos, né? Toda a Bíblia é cristocêntrica. Toda a escritura, toda a unidade textual apresenta Cristo. Cristo é o cerne das escrituras. É claro, a gente não vai ver Jesus claro em todas as perícopes, não é? Não haverá o plano da salvação em cada trecho bíblico, mas Cristo está em todo o texto bíblico, em toda a perícope, não em todo o versículo, mas em toda a unidade textual. E se você observar a pregação desses servos do Senhor, elas eram cristocêntricas, não é? Então esse é um grande indício de fidelidade, esse é um grande indício de que eles eram expositivos, sim, né? O apóstolo Paulo apresentava Cristo nas sinagogas insistentemente, lá em Atos capítulo 9, verso 20, Atos capítulo 17, verso 17, Atos capítulo 18, verso 19. Então eu entendo que a pregação na igreja primitiva era expositiva, sim. Inclusive o apóstolo Paulo, ele numa época onde o discurso filosófico estava em moda,
Ele deixava bem claro que ele não pregava na eloquência, mas ele pregava no poder do Espírito Santo. Ele sempre dava ênfase à questão de apresentar Cristo e tudo mais. Ou seja, ele era também um pregador expositivo. Ok. Reverendo, logo que pregação expositiva é tudo isso que o senhor acabou de mencionar para nós, por que no Brasil prevaleceu por tantos anos o método de pregação temática? Porque o que me parece é que a pregação expositiva é muito nova no Brasil. Quando a gente pega, por exemplo, as pregações, os sermões dos pregadores do passado, como Miguel Riso, por exemplo, claramente são sermões temáticos. Como é que o senhor explica isso? Bom, embora eu não faça essa distinção entre estilos, assim, eu acho que a pregação expositiva tem mais a ver com o conteúdo, mas entendo que o reverendo tá colocando. Eu entendo que esse tipo de pregação não fiel às Escrituras teve tão em voga ao longo do tempo, com todo o respeito aos nossos pais na fé, por falta de recursos mesmo. Eu acho que eles entregaram aquilo que receberam. Não que sejamos melhores do que eles, né? Mas eu entendo que houve uma deficiência. E essa deficiência se dá porque na academia teológica, não sei se na teoria, mas na prática certamente, é dado um valor muito maior àquelas disciplinas que parecem mais científicas, mais difíceis. É como se exegese, é como se teologia sistemática fosse acadêmico e pregação não. É exatamente por essa razão que eu acho que a teologia prática ou teologia pastoral ficou um pouco de lado, daí as deficiências na pregação. Inclusive, eu recomendo para quem quer pregar expositivamente entender como a pregação é uma disciplina extremamente acadêmica, leia as obras do Sidney Greidanos. O Sidney Greidanos, ele tem essa habilidade de mostrar que a pregação é uma matéria profundamente acadêmica, né? É claro, com isso eu não estou desassociando o academicismo da espiritualidade, muito pelo contrário. Sim. O pregador precisa ser um homem de oração. Mas eu entendo que esse desprezo à teologia prática e à pregação fez com que os nossos pais na fé não recebessem todas as ferramentas necessárias para se pregar o texto com fidelidade. Daí essa dificuldade histórica, na minha visão. Ok. Pastor, nós temos notado uma efervescência e um interesse muito grande pela pregação expositiva. Quais as dicas que o senhor daria para os nossos ouvintes, muitos jovens que estão começando a pregar agora, têm interesse pela pregação expositiva? Quais são os primeiros passos, né? O que fazer se você deseja começar a pregar, ou mesmo os pastores leigos que não têm formação acadêmica, não tiveram a oportunidade de estudar, tiveram acesso a um curso de teologia? Quais são as dicas que o senhor daria? Primeiramente, ore. Eu comecei falando que nós não podemos desassociar academicismo de espiritualidade. Então, ore, busque o Senhor. E não seja presunçoso à medida que você adquirir conhecimento. Leia bons livros. Leia Greidanos. Leia Brian Chappell. Leia John Piper. Leia Haydon Robson. Leia bons livros sobre pregação. Leia Tim Keller, leia bons livros sobre pregação. Todos esses são pregadores positivos. Sim, leia Hernandes Dias Lopes, leiam esses caras. Escute bons sermões. Eu acho que é isso. Eu acho que essa são algumas dicas assim. Seria um bom começo, né? Eu acho que é um bom começo. E além disso, estude o texto, mas estude o esboço. Eu sei que há muita gente que sobe ao púlpito sem esboço, inclusive há livros sobre isso, eu acho que é um bom talento, mas aquele que sobe ao púlpito sem esboço, não quer dizer que ele não tenha estudado o texto e estruturado uma apresentação, ou não tenha estruturado o texto homileticamente na sua cabeça. Então, estude o texto sagrado, mas depois de você ter preparado o teu sermão,
estude o teu esboço. Porque o grande problema é esse. A pessoa teve a oportunidade de estudar o texto, mas não teve a oportunidade de estudar o esboço. E aí ele não sobe com desenvoltura. Aí ele diz, por isso que eu não preparo esboço, porque eu fico lendo esboço. Mas esboço é para te guiar, não é para você ler. Então, o grande problema é que o irmão preparou o sermão, terminou no sábado ou na sexta-feira, ele não vai ter tempo de estudar com o tempo do seu esboço. Então, acho que essa é uma dica valiosa. Muito bom. Muito bom. Pastor, por fim, não poderia deixar de perguntá-lo, né? Quais pregadores expositivos o senhor indicaria para a gente ouvir? Ou como modelos de pregação expositiva? Eu sei que o senhor também já prega expositivamente há alguns anos, mas gostaria de que citasse outros pregadores aqui no Brasil. Essa pergunta ela é ótima, a gente só não pode citar amigos em comum para não ter briga, né? Mas além do Hernandes, né? Além do Augusto Nicodemos, que o grande público conhece, eu posso falar, por exemplo, do Heber Campos Júnior, um expositor que eu gosto. Há um pastor presbiteriano de Brasília chamado Emílio Garófalo, que é um dos melhores pregadores, na minha opinião. Muito prático, muito bom. E tem o Zé Machado, que é um pregador metodista, é um servo do Senhor, que eu admiro bastante. Dentre tantos outros, né? Esses são os pregadores que eu recomendo. Ficaria. Muito bom. Reverendo, eu gostaria de aproveitar aqui o ensejo e pedir para o senhor falar rapidamente sobre os 2 livros que o senhor escreveu, até para que as pessoas possam conhecer mais o seu trabalho. Sim, que bom. O primeiro livro é intitulado Pregando Expositivamente, que foi um livro que o reverendo Hernandes Dias Lopes prefaciou e eu tenho muita alegria com isso. Se o Hernandes aprovou, então está garantido. Ele é muito bondoso, né? Além de muito capaz. E neste livro eu defino pregação expositiva dessa forma e a gente trata da teologia da pregação, a natureza da pregação. Então basicamente é disso que nós tratamos no livro, né? Pregando expositivamente. Além dele ser uma revisão da literatura. Então é um livro interessante nessa direção. E o outro livro é Teologia na Prática, que é um livro que será lançado nas próximas semanas. É um livro escrito em várias mãos, né? Então são vários escritores, servos do Senhor, colegas de turma do doutorado em ministério ou do curso de doutorado em ministério lá do Seminário Servo de Cristo. Sendo que eu sou um dos organizadores do livro, né? Org, né? Eu e o irmão Manuel, o reverendo Manuel, o reverendo Ziel Machado é quem prefacia, né? Então você tem Estevão Kirchner, servo do Senhor também, que escreve um artigo no livro. É um livro assim que está ficando muito bom, onde a gente trata de questões contemporâneas do ministério pastoral. Então, muito interessante. É um livro que vale a pena mesmo. Reverendo, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar conosco. Né? Eu que agradeço. É um privilégio recebê-lo aqui no nosso programa, inclusive pela coragem nesses dias de pandemia, de sair da sua residência, de vir aqui. As suas considerações finais. Eu quero agradecer a Deus por sua vida, pelo seu interesse em ensinar e abordar assuntos tão relevantes. Que Deus abençoe teu ministério, tua família, tua igreja. E quero encorajar a você a ser um estudante das Escrituras, a dobrar os seus joelhos, lembrando que você está nós estamos lidando com o sagrado, que o Santo Espírito nos ilumine e que Ele nos capacite a cada dia a servi-lo com excelência. Pastor, gostaríamos também que o senhor dissesse para nós o endereço da sua igreja, onde fica a sua igreja. Sim. Embora nós não estamos tendo culto agora, né, mas pelo menos para as pessoas saberem onde fica a sua igreja, onde lhe procurar, onde lhe achar. Eu sou pastor da 4ª Igreja Presbiteriana em Carapicuíba, na Rua Astorga, número 1000, mas você dá um Google, você acha. Pastoreio também a Igreja Presbiteriana do Jardim Arpoador, em São Paulo, divisa com Osasco. E esses são os nossos endereços. Ok.
Muito obrigado pela sua audiência, é uma alegria podermos dirigir a vocês com este programa. O tema de hoje foi sobre a relevância da pregação expositiva.